Olá, essa é a nossa aula do dia 26 de abril, tá? Hoje nós vamos aprender adjetivo. O que é o adjetivo? É uma palavra que ela dá uma qualidade para o substantivo. Lembra quando a gente trabalhou com substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome para alguma coisa. Então, por exemplo, casa, mesa, caderno, tá? Então, quando fala mesa, caderno, eu já associo logo o nome ao objeto, tá? Mas também dá nome a pessoas, lugares, tá? Dá nome a tudo. O adjetivo, ele vai dar uma qualidade para o substantivo. Por exemplo, quando eu falo assim, a mesa é quadrada. Quadrada é o adjetivo. Por quê? Porque eu estou falando como é a mesa. Porque quando eu falo assim, a mesa, você pode pensar de qualquer uma, pode pensar numa redonda, numa hexagonal, numa retangular, mas quando eu falo assim, a mesa é quadrada, eu estou dizendo como ela é. Então, imediatamente, você já vai imaginar a mesa quadrada, tá? Aí você presta muita atenção nisso. Toda vez que tem aquela palavrinha que está dizendo como alguma coisa é um adjetivo. Aí nós vamos começar, né, com texto e tem aqui explicando. As palavras sublinhadas... não, deixa eu ler o texto primeiro. Ai, que saudades. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Me sentia rejeitada, tão feia, desajeitada, tão frágil, tola, impotente, apesar dos laranjais. Então, você vai ver que nesse texto tem umas palavrinhas que foram sublinhadas. Então, as palavras sublinhadas na estrofe do poema são adjetivos e caracterizam substantivos. O adjetivo é a palavra que caracteriza seres ou objetos nomeados pelo substantivo, indicando-lhes qualidade ou defeito. Quando a gente fala qualidade, não quer dizer que é só coisa boa, né? Um modo de ser, né? Por exemplo, um homem inteligente, móvel prático, criança enjoada, né? Pode ser criança legal também. Aspecto ou aparência, rua movimentada, um jardim florido, uma cidade luminosa. Estado é como a coisa está, né? Por exemplo, mulher doente, né? Doente é a qualidade, porque ela naquele momento ela está doente. Prato saboroso, comida estragada. Aí vai no número 1. Complete as lacunas com os adjetivos adequados. Aqui é pessoal, só que você tem que ter aquela noção que você tem que botar algo adequado, né? A água é tracinho a vida. Pedro andava tracinho quando caiu. Né? O Pedro andava como? Né? Feliz, triste. As enfermeiras foram muito tracinho com os pacientes. Mamãe faz um bolo como? Né? Bom, ruim, solado? Como a mamãe faz o bolo? 2. Marque com um X a frase em que a palavra destacada é um adjetivo. Que às vezes quando eu falo assim, eu gosto de doce. Doce é substantivo. Mas se eu falar assim, nossa, aquela menina é um doce. Esse doce vai ter o mesmo sentido do doce da primeira frase? Não, porque eu tô querendo dizer que a menina é meiga, né? Então, aqui vem. Letra A. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Naqueles sítios, visitantes comem muito doces. Então, aí você tem que ver qual das frases a palavra doce é um substantivo e qual é adjetivo. Aí você vai marcar um X na que é adjetivo. Uma velha atendeu-me na porta. Uma sala velha foi encontrada na rua. Uma saia velha foi encontrada na rua, tá? O velho aí, qual é que tá no sentido de adjetivo? Que eu tô dizendo como algo é. Depois tem, as pessoas acharam um homem estranho. E um estranho chegou no bar. Qual das duas eu tô dizendo como alguém é? Depois a gente tem um texto, que é uma receita,
porque vocês já estão fazendo há bastante tempo isso. Você vai ler a receita. E outra, pode fazer se tiver ingrediente, tá? E você vai dizer qual é o objetivo do texto, quais as partes ele está dividida, o que quer dizer uma pitada de sal. E depois você vai ler os ingredientes e dizer qual não faz parte. Ao cozinhar, por que devemos lavar bem os vegetais e as verduras? Isso aí é do seu entendimento. Depois você vai escrever frases com as palavras pão, margarina e tomate, tá? Uma frase para cada palavra. No 9, você vai completar as frases com os pronomes eu, ele e nós. Só dá para usar esses 3, tá? E no 10, observe as palavras abaixo e dê uma qualidade para elas. Então, tem o pão. O pão é o quê? Gostoso, saboroso. O tomate pode ser maduro, doce, azedo. Aí é com você. Aí você vai dar uma qualidade para margarina, para pizza, para guaraná, para jiló, para limão e mel.